Desenrola Brasil, a gente vai falar sobre a matéria agora para a gente tocar um pouco nesse assunto também. Desenrola Brasil inclui dívidas de até 20 mil e promove mutirão para incentivar renegociações até o fim do ano. A partir desta segunda-feira, 20 de novembro, o programa Desenrola Brasil passa a oferecer condições de parcelamento para as dívidas com valor atualizado de até 20 mil reais. Na quarta-feira, dia 22, por meio do Ministério da Fazenda, o governo federal promove o Dia D, Mutirão Desenrola, uma ação com um conjunto de organizações da sociedade civil, bancos e outros credores para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa, dedicado a reduzir o número de endividados e a dar oportunidades para os brasileiros com CPF negativado limparem os seus nomes. Para difundir o Desenrola e conquistar maior adesão dos participantes, os bancos vão aumentar os horários de atendimento de parte das suas agências no dia 22, de acordo com as próprias políticas internas, para que os usuários das instituições financeiras fiquem a par dos benefícios concedidos pelo governo federal e para que haja mais disponibilidade de tempo para esses atendimentos. Dívidas de até 20 mil reais. Na etapa atual do programa Desenrola Brasil, podem ser renegociadas as dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022 e cujo valor atualizado seja inferior a 20 mil reais. Também serão incluídas dívidas bancárias, como cartão de crédito, as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista. Descontos médios de 83%. O Desenrola oferece condições únicas de renegociação. Os descontos médios das dívidas são de 83%, mas podem atingir até 99%. O programa ainda permite a renegociação de dívidas sem entrada imediata, assim como a utilização da primeira parcela do 13º para solucionar pendências e começar a pagar os débitos a partir de 2 meses, ou seja, só em 2024. Negociações por meio digital. As negociações são feitas totalmente por meio digital, com uma navegação intuitiva e rápida, garantindo agilidade, comodidade, segurança e conveniência para a regularização dos débitos. Basta acessar a plataforma do Desenrola Brasil por meio de contas prata ou ouro no portal do GovBR. Desenrola Brasil, 20 mil reais de dívida podem ser realmente abatidas, uns descontos que não são pequenos. Reginaldo. Eu acredito que talvez seja um dos programas ou uma das iniciativas políticas para a solução do endividamento da população em geral, um dos maiores, eu acho que da história desse país, não é? Sim. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu entendo, dentro da minha reflexão de sociedade, que aqueles que têm muito dinheiro têm acesso a essas facilidades, né, de resolver seus problemas financeiros muito mais fácil do que o pobre, não é? Então, quer dizer, quem é que vai se preocupar com a dívida de R$1.000? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma vida de R$1.000, é o salário dela inteiro. Então, ela precisa... Até então, poucas vezes nós vimos uma iniciativa de um governo que desse ou abrisse uma oportunidade tão extensa para aqueles que ganham pouco, que têm uma dívida de R$20 mil, tivesse essa oportunidade de regularizar sua vida financeira, o que é extremamente importante, não é? Você que tem uma dívida, uma pessoa que arrasta uma dívida por muito tempo, que tem restrições de crédito, que não consegue, aquilo atrapalha inclusive a vida emocional, a vida profissional, a vida familiar, não é? Autoestima, economia, tudo, não é? Então, quer dizer, é uma iniciativa que devolve a dignidade à pessoa. Então, acredito que aqueles que tiverem... Porque, por incrível que pareça, ainda terão aqueles que não terão condições, nem com todas as facilidades, de conseguir resolver seu problema financeiro. Só que o acesso dado agora, ele ampliou de forma exponencial. Isso a gente não pode negar, não é? Que esse programa do Desenrola Brasil traz para as pessoas um sopro de esperança de ter uma tranquilidade financeira. E aí que as pessoas precisam aproveitar, precisam se informar, porque eu acho que talvez o maior entrave hoje é realmente essa informação chegar com a clareza que ela merece às pessoas que precisam, não é?
as pessoas que precisam. Então, acredito que deve ser um compromisso da sociedade em geral levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis para que elas busquem verificar se elas se encaixam dentro dessas normas do programa Desenrola e consigam resolver sua vida financeira. Não é? Perfeito, Acho muito que bem. é um programa muito, muito importante para que as pessoas voltem a ter essa autonomia, autoestima, recuperem, né, a autoestima financeira e principalmente possam participar da vida econômica do país. É também uma forma de fazer com que esse cidadão que estava negativado, que não participava do processo da economia, que ele volte a participar. Mas aí tem coisas que são fundamentais nesse processo, e a primeira delas é a gente pensar em mais empregos. Exato. Como que eu pago as contas, Exato. como que eu honro com o meu compromisso de passar por esse programa sem ter a condição mínima de pagar por isso, né, que é a questão do emprego. Exato. E aí lembrar que eu acho que o programa vem em boa hora, porque ele também vem para sanar para quem pode, né, quem se enquadra nas condições e que está, né, nesse momento empregado e que possa fazer isso, principalmente sanar todo o impacto que a pandemia teve. Sim. Porque foi algo que muitas pessoas perderam o emprego, os postos de trabalho por conta da pandemia. Então é também uma medida reparadora para que a população volte a participar da vida econômica do país. Mas ela precisa ser agregada a outras ações, principalmente a questão do emprego. E lembrar também que esse programa se assemelha muito à proposta do Ciro Gomes, né? Lembram disso? Sim. Ele falava que ia tirar os negativados, do Serasa, do SPC. Quem vai perder um pouquinho com isso aí é o Serasa e o SPC, né? Mas eu acho que, como boas ideias, podem ser absorvidas. Acho que o governo foi inteligente de absorver e de propor algo que está sendo exponencialmente, né? Primeiro foram as dívidas de 5 mil, agora as dívidas de 20 mil, com prazo, né, maior, com maior taxa de desconto, com maior faixa de anos, né, em que a pessoa adquiriu a dívida. Então, acho que são medidas sociais que vão tentar fazer aí a população participar desse processo econômico do nosso país. Mas precisam ser agregadas às outras ações e acho que tem muitas coisas que têm acontecido já que estão nessa direção, que a gente precisa de calma e constância para poder ver essas coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo que a gente precisa de calma e constância, a gente precisa de urgência. É urgente a questão do emprego no país, a falta de postos de trabalho, de condições para que essas pessoas possam sair do processo de negativação, de baixa estima, né, de estar dependendo sempre de alguém para poder fazer a aquisição de tal determinado bem, de determinado serviço. Então, acho que, principalmente as instituições bancárias, pararem também de ser tão lesivas, né, com taxas absurdas. Isso precisa ser de alguma forma, eu ainda não sei qual, mas isso precisa ser de alguma forma repensado pelas empresas bancárias. É claro que elas vão visar o lucro a partir desses altos índices de tarifas, enfim. Mas eu acho que o governo pode, de alguma forma, buscar caminhos. E o Desenrola é uma prova disso. Porque todas as instituições bancárias estão aí entrando no programa. Eu acho, só para a gente contextualizar, eu acho que realmente o Reginaldo trouxe uma boníssima fala em trazer para a gente que realmente veio no bom momento, as pessoas que estão lá mais necessitadas ter essa possibilidade de realmente arcar com as suas despesas. A porcentagem, como você trouxe, é excelente, mas realmente a necessidade de dar trabalho para essas pessoas, eu acho que é o mais importante e é o que vale a pena a gente definir essa matéria com importância desse Desenrola Brasil. A possibilidade dessas pessoas estarem pagando as dívidas que vieram da pandemia, mas principalmente a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho. Reginaldo? Eu acho que o mais importante é a gente entender que uma ação ela deve impactar numa visão mais ampla, né, do próprio contexto. Então, quando você fala, eu vou criar um programa de desendividar, né, o cidadão, aí entra bem aquilo que você falou. Eu não posso pensar em desendividar se eu não dou emprego, se eu não dou renda, não é? E aí não é só a questão do emprego. Eu preciso pensar em emprego e renda, não é? Não adianta eu também criar subempregos. Eu criar emprego...
Não é? Não dá. Como você tira as pessoas da informalidade a partir, né, de programas como esse, né? Criar espaços para que as pessoas possam realmente reaver essa independência financeira, né? E eu entendo também que dentro do programa do desendividamento da sociedade, das pessoas, é fazer elas entenderem que não dá para eu estar me endividando também uma vez atrás da outra, não é? Mesmo porque, né, uma dívida que chega a 400% ao ano, muitas das dívidas do Brasil, realmente aí fica mais complicado. São absurdas, não é? Então também é ensinar as pessoas que elas precisam ter cuidado quando elas vão numa instituição, que elas assinam um contrato, quais são as condições daquele contrato, não é? As pessoas às vezes no desespero, a gente não pode dizer, eu preciso do dinheiro, e então infelizmente as pessoas estão se submetendo a qualquer coisa. E isso também não resolve o problema financeiro das pessoas. Né? Eu acho que o que a gente precisa, o brasileiro precisa, para a gente entender e contextualizar, é educação financeira. Simples, né? Simples. Ou seja, a gente está falando aqui de algo que vai ser geracional. Se a gente começar a trabalhar agora na educação financeira dos nossos filhos, né? Se a gente começar a aprender também no processo político a como a gente estrutura essas bases, com certeza daqui a 20 anos a gente vai sentir que vai ser uma nação menos endividada e com mais oportunidade de trabalho. Então essa talvez seja a fração mais difícil. A gente fala aqui porque a gente é opinioso, né? Sim, mas assim, eu acho que é uma das frações mais difíceis da gente fechar a conta, né? Como que a gente cria oportunidade num país que tem dimensões continentais, que tem infinitas possibilidades de você ter estabelecido um emprego. Nosso país, se começasse a investir mais em turismo, né, no receptivo, investir cada vez mais em cultura, investir nas oportunidades, na criatividade como um eixo econômico, né, apostar aí, a gente vê um trabalho maravilhoso. Estava vendo esse final de semana a Taça das Favelas. Fantástico. E aí comentava-se o quanto se move em recursos financeiros dentro das favelas. Os serviços, os trabalhos que ali existem, o quanto movimentam, o quanto gira dinheiro. E muitas vezes ali está no campo da informalidade ainda. Que se pense algo, que as pessoas possam formalizar os seus trabalhos e que esse recurso reverta no próprio território, né? Que a gente consiga participar do processo econômico do país também dia a dia. O meu trabalho contribui para o desenvolvimento do país. A gente precisa entender que é isso. É isso, tem que ser isso, né, Juliana? É isso. O futuro começa agora, né? Começa agora. Pra gente terminar essa matéria. E a gente fala isso há 20 anos. Mas eu acho que o mais interessante é realmente não perder as esperanças e continuar disseminando esse tipo de informação, né, Reginaldo? Sempre.